Ingressamos no terceiro ano convivendo com a Covid-19, doença que desencadeou medidas inéditas adotadas por governos mundo afora, levou a vida de milhões de pessoas, afetou severamente a economia e mudou a vida de todo mundo. Quando muita gente já não imaginava possível, os recordes de casos estão sendo batidos agora, 3 anos dentro da crise. Resultado da variante Ômicron, que contamina com incrível facilidade, inclusive pessoas previamente infectadas ou já vacinadas. Todo mundo, por exemplo, conhece algum familiar ou amigo que contraiu a doença recentemente, se não for ele próprio contaminado. O lado positivo é que a variante tem se mostrado intrinsecamente menos grave que as variantes anteriores, já que infecta menos os pulmões. Estudos indicam que a variante é de 2 a 3 vezes menos grave, por exemplo, que a variante Delta. Isso, somado da vacinação de boa parte da população e da alta quantidade de pessoas previamente infectadas pela doença, descolaram o aumento de casos do aumento de infecções e óbitos. Hoje no Paraná, por exemplo, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, há cerca de 4 vezes menos leitos de UTIs do SUS exclusivos para a Covid ocupados em relação ao ápice das internações que ocorreu em junho de 2021. De qualquer forma, outra constatação clara da atual situação da crise é que as vacinas disponíveis não seguram a variante Ômicron. Isso já é fato notório. Países com pouca hesitação vacinal, como o Brasil, em que boa parte da população se vacinou espontaneamente, não escaparam de bater recordes provocados por essa variante. Centenas de estudos têm demonstrado que os anticorpos neutralizantes produzidos contra as variantes anteriores somem com o tempo, o que explica a explosão das infecções. Isso não significa que as vacinas não produzem resultado. Os anticorpos somem, mas os linfócitos T, treinados para matar células infectadas e ajudar na diferenciação dos linfócitos B, que vão, em sequência, produzir os anticorpos, são mantidos em bom nível. Pelo menos é que os estudos apontam até hoje, dia 7 de fevereiro, o que explica a menor gravidade dos casos. Então a doença fura a primeira camada de defesa do nosso organismo, mas as demais apresentam ainda boa resistência. Ressalto-se, no entanto, que estudos sérios, deputado Tercílio Turino, o senhor que é médico, já tem cogitado a hipótese de que em alguns casos a doença poderia atingir os próprios linfócitos T, gerando uma grave imunodeficiência e talvez explicando os casos de Covid longa que a gente tem testemunhado. Mas voltando à diminuição do nível de anticorpos neutralizantes, uma solução seria a aplicação de doses de reforço da vacina que governos têm lançado mão mundo afora. Estudos também apontam que essas doses levam ao aumento dos anticorpos, sendo, portanto, fundamentais para pessoas mais sujeitas ao risco provocado pela doença, como idosos e imunossuprimidos. Embora esse efeito também diminua com o tempo e haja dúvidas sobre a viabilidade e a segurança da aplicação de doses sucessivas da vacina. Outra solução seria a produção de vacinas adequadas a cada variante, o que a indústria farmacêutica tem prometido, mas, novamente, não há garantia de que essas vacinas segurarão as novas variantes que, porventura, surgirem. De tudo, então, ficam algumas conclusões óbvias. É praticamente certo que, a exemplo do que acontece com a influenza, vamos conviver com o coronavírus. Deus queira, em formas mais atenuadas. É certo, assim, que novas medidas restritivas não vão acabar com a doença, embora tendam a gerar pobreza, prejudicar a economia e produzir consequências nocivas à saúde das pessoas, seja na forma de prejuízo mental, especialmente para as crianças, ou na forma de falta de diagnóstico e tratamento de outras doenças. Segundo a conclusão, a exigência do chamado passaporte sanitário, que obriga a vacinação sob pena de vedar a prática de certos atos ou a frequência de certos locais, é inútil e, assim, discriminatório e ilegal. Não são apenas os não vacinados que estão transmitindo a doença, como já está óbvio no mundo todo e no Brasil, país, repito, com um altíssimo percentual de vacinação espontânea. Então, o que explica continuar exigindo a vacinação para a prática de determinados atos ou a frequência de determinados locais? No Paraná,
essa medida tem sido decretada por prefeitos, Tribunal de Justiça, Ministério Público e conselhos universitários de universidades públicas. Mas quem institui passaporte sanitário não só suprime indevidamente o papel que cabe apenas a esse parlamento, já que apenas por lei é possível restringir direitos, de acordo com a nossa Constituição, como também, de forma arrogante e precipitada, remove do cidadão um direito previsto na ética médica e uma ponderação de custo-benefício que cabe certamente a ele, especialmente quando estamos claramente diante de uma doença nova que está sendo combatida por tratamentos inequivocadamente novos.